Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Clebinho, quanto tempo, meu camarada? Você tá bom? É um longo e tenebroso outono, né, que a gente está, mas voltamos aqui à resenha dos dois juntos. E na pauta de hoje nós teremos Copa do Brasil. Copa do Brasil que a galera não gosta, mas sempre dá assunto, né, cara? Sempre dá assunto. O Flamengo ganhou de 2-1 contra o Vitória. Não vai poder mandar o Sub-20 lá no jogo em Salvador. Uma pena. Porque ainda tem que garantir a classificação. Enquanto isso, o Palmeiras botou um mistão contra a grandíssima Jacuipense e ganhou de 3-0. Então, pode mandar o Sub-20 tranquilo. Fator liquidado, só mandar um reforço na caneleira ali, que estourou para cima do Palmeiras. E fique aí até o final, que a gente vai falar sobre questões de arbitragem, como a arbitragem vem sendo tratada na mídia tradicional. A suposta mídia tradicional. E também na mídia clubista. E vamos cair lá na polêmica do arrasca-pênalti. Vamos debater aqui um palmeirense, um flamenguista, as visões de cada um sobre tudo que está sendo colocado aí, mas com muito respeito, como é sempre a característica do Ouro Porco. O Ouro Porco é um canal muito querido, Sequito, mas é importante falar que mais querido vai ser a galera se dar um like. Sequito, a galera tá dando mole, não tá dando like. Precisamos bater meta. Precisamos bater nossas metas, que o patrão é bravo. E a meta de vídeo dessa sexta-feira gloriosa, 24 de abril, 60 likes nesse vídeo. Não é demais, ajuda a gente. Clica aí no botãozinho que ajuda muito esse vídeo ser entregue para mais pessoas e levar a palavra do Ouro Porco para o mundo. Então, Sequetinho, vamos começar a falar de futebol? Vamos começar e eu acho que você pode começar. Cara, o Flamengo cronologicamente foi primeiro. Vamos lá começar por esse jogo de quarta-feira contra o Vitória da Bahia. Flamenguista, Sequito, o flamenguista é uma raça complicada, porque o flamenguista ele ficou mal acostumado com algumas coisas e ficou acostumado que o jogo contra o Vitória tem que ser 8-0. Não é assim. Torcedores. Não é assim que funciona, né? Então, mas poderia ter sido goleado, né? Rapaz, a quantidade de gol que o Flamengo perde é um negócio que chama atenção desde os tempos do Flamengo do Jorge Jesus, que era um time famoso aí por fazer muitos gols, né? Só que perde gol demais. Perdeu. Então, assim, foi um 2-1. O Vitória fez talvez o gol mais bonito da temporada deles, que vai ser, que foi um baita de um golaço, apesar do Flamengo. Nunca mais dá certo, nunca mais. Também com aquela. Deixar aquele cara sozinho daquele jeito também é foda, né? Mas muito mérito dele, né? Não vamos desmerecer o cara, não. Então, assim, falando do jogo, né, Sequito? Foi um jogo que a torcida do Flamengo compareceu num número legal no Maracanã, mas é porque jogo de Copa do Brasil para Flamengo e Palmeiras, a Copa do Brasil tem planejamento terciário para essas duas equipes, para Flamengo e Palmeiras. Ela está na pauta, é importante, se ganhar é ótimo, mas se tiver que se desgastar, vai se desgastar com o Brasileirão e Libertadores. Exatamente. Então o Flamengo entrou com 7 mudanças, conforme a galera acompanhou durante a semana, não é nenhuma novidade, e o time fica mais descaracterizado, mas isso não quer dizer que o Flamengo fique mal, porque o elenco é muito poderoso. Entra Cebolinha, Luiz Araújo, o Everton Araújo, Bruno Henrique. Olha o time reserva dos caras. É um belo time, e assim, o Vitória do Jair Ventura é bem mais organizado que o time do 8-0. Né? Até porque o Jair Ventura entrou após o 8-0, né? Ele foi contratado. Ele foi lá, salvou o time do rebaixamento. Aquela história toda, fazendo esse arco. Então, assim, o Vitória apresentou resistência, assim, ao Flamengo, mas a diferença aparece bem. O Vitória também tinha os seus desfalques. O Vitória não jogou com a sua capacidade máxima, não. Então, assim, como jogo, falando de jogo de futebol, o primeiro tempo eu achei um jogo meio chatinho, sabe? Não foi um jogo que me agradou tanto, não. Acabava que tinha hora que eu me via ali, eu falei, cara, eu tô olhando muito pro celular, deixa eu chamar a atenção, mas é porque é um jogo que não pegava. Então, o Flamengo ciscava, e aí quando chutava, o Flamengo finalizou muito mal esse jogo, assim, finalizações péssimas de caras que finalizam bem, Arrascaeta chutando mal, Pedro chutando mal, apesar do gol do Everton Araújo ter sido um balaço de longa distância ali. Cebolinha perdeu um cara a cara. Mas mérito do goleiro. Pegou, mas assim, o atacante de cara tem que fazer esses gols, você ganha pra isso, né? Então, o jogo, eu não gostei tanto do jogo, mas eu sei que, vendo muita mídia flamenguista e suposta mídia profissional, a galera aprovou o jogo, né? Mas eu acho que não dá pra falar desse jogo, e eu queria saber sua opinião. A gente vai acabar misturando os assuntos, que a gente vai falar disso posteriormente, né? Mas não dá pra falar de Flamengo e Vitória sem falar dos 3 lances de expulsão desse jogo, né? Saul,
Arrascaeta e Luiz Araújo. Saúl e Luiz Araújo com cotoveladas nos jogadores do Vitória, que eu achava que era um lance de expulsão, e o do Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta caiu, mas foi o lance mais violento dos três. Violento então, assim, em termos, né? O que, assim, opinião ali, as cotoveladas eu acho que é mais fácil você expulsar. A do Luiz Araújo eu tenho certeza que é para expulsão, sim, certeza absoluta. Do Saúl ali, acho que fica no meio tempo. Dá para não expulsar. Dá para não expulsar, mas acho que também não seria nenhum absurdo se expulsasse. Sim. Pô, e a do Arrascaeta, ele toma um tranco, escorrega e acerta o cara. Eu acho que, ele cai com as pernas para frente, assim, no ar, né? Não tinha controle daqui. Aí, cara, a gente vai falar isso mais para frente, mas é a parada, assim, de analisar esses lances por frame. Você pega o frame, pegando o tornozelo do cara, você fala, você expulsa já o cartão, você dá 2 cartões vermelhos pro cara. Exatamente. Mas, pô, não é isso que aconteceu. Você tem que ver o cara escorregou. Então, assim, eu acho que esse é o único que eu tenho certeza que não é pra expulsão. E isso é uma parada que pega muito, porque, assim, a gente tá na época da rede social e isso não vai mudar e o futebol tá inserido nisso tudo, né? Então, eu no meu WhatsApp eu ficava recebendo de colegas aí, de torcedores de outros clubes e tal, assim, que era exatamente o que você falou. Era o lance do Arrascaeta, era meio que uma matéria de algum portal, que eu não vou lembrar qual que era, de, sei lá, Sentimento Vascaíno, deve ser isso que era a fonte, né? Aí, tipo assim, o lance é esse 1 segundo do Arrascaeta no pé, pisando no tornozelo do cara. E assim, isso pauta a opinião dos caras por conta de frame. Gente, o jogo acontece muita coisa no jogo para você se basear no frame. Você pegar ali, por exemplo, você abre a sua rede social ali, você vê só aquele gifzinho dessa parte ali. Você fica martelando. Cara, pô, a gente sabe que hoje, ver um jogo, pouca gente vê o jogo completo. Assim, prestando atenção em tudo. O negócio falou, a gente pega o celular, se o jogo estiver ruim, então. Nossa, aí, cara, esse tipo de lance é o que repercute pro torcedor ali. Então, sim, eu particularmente, sempre quando eu vejo um lance polêmico, eu procuro ver ele inteiro para poder tentar ter uma opinião ali distante dessa opinião da rede social, formular minha própria opinião. Então, nesse caso aí, eu não vejo polêmica, não. Acho que o arbitragem acertou, o cara. Foi um lance, gosto de violento, mas, pô, total acidente de trabalho, cara. E assim, uma parada que você falou, que é que a gente não tá aqui para ensinar nada para ninguém a torcer. Eu falo que fazendo isso, você analisando um lance inteiro, você não se atentar apenas ao frame, sabe o que acontece? Você passa menos raiva. Você pode passar mais raiva, porque assim, se você vê o lance todo e confirmou que foi um erro grosseiro, você vai ficar mais irritado. Só que você pelo menos está sendo mais honesto como torcedor. Tá, mas eu não quero ser um torcedor honesto. Tudo bem, não tem problema, a vida é sua, você faz isso aqui. Pode ser clubista, torcedor. Pode ser clubista, mas assim, não é muito o nosso estilo, então a gente vai acabar trazendo ele aqui para vocês. Perfeito. Mas assim, aí no final ali, né, acho que o flamenguista, acho que, não sei você, né, como o gol do Pedro acaba saindo muito no início, não ficou com aquele medo de virar aquele jogo de tomar um gol no final, né? Sim. E eu acho que o Vitória também, assim, teve depois pouquíssimas chances de fazer um segundo gol. O Vitória ofereceu muita resistência de marcação, mas o Vitória não foi um time ameaçador, assim, que envolveu o Flamengo. Assim, é inevitável que num jogo de 90 minutos, uma hora vai sobrar a bola na área, vai ter uma cabeçada, um lance assim. O Vitória teve um gol anulado, né? Mas você correu o risco ali. Mas assim, não existe, cara, jogo. O Bayern de Munique jogou contra o São Paulino, meu queridão São Paulino, cara, uma hora ou outra soma a bolinha, o cara chuta, e é normal, futebol é isso mesmo, mas assim, o Flamengo teve o controle do jogo o tempo todo, né? E é inevitável que você mexer, por mais que seja de qualidade, você mexer em 7 peças do time, uma hora a qualidade do que entrega cai, mas eu acho assim, no frigir dos ovos, foi um bom jogo de resultado. Não dá para mandar o reservaço para Bahia. O Vitória vai tentar ganhar, até porque a premiação ajuda. Em casa, né, cara? Se a premiação ajuda muito o Flamengo, imagina o Vitória, que tem poder de arrecadação. E, pô, 2-1, cara. Tem jogo, pô. Tem jogo. Então, 1-0 ali é pênalti, aí você passa no pênalti, enfim, qualquer coisa desse tipo. O Flamengo já cansou de ser eliminado da Copa do Brasil, assim. E no Brasileiro, assim, o Vitória não venceu o Flamengo por muito pouquinho, né? O Rossi pega um pênalti. Então assim, eu acho que o Vitória é um time mais forte que o Vitória do ano passado, né? Ficou muito aquela impressão do 8-0, mas isso já passou, já tem quase um ano já, e enfim.
Não é isso que funciona, não. Mas se a gente falou de lance, de arbitragem, de gol, de porrada, a gente vai ter que falar de vamos para Palmeiras agora? Vamos embora, nossa senhora. E difícil falar o nome do time é Jacuipense. Jacuipense, descobri esse ano, sinceramente. Não, esse aí eu não conheço, não. Esse é novidade pra caralho. E, cara, os caras entraram pra matar, velho. Os caras entraram pra bater. Palmeiras apanhou. 13 minutos de jogo, o cara deu uma tesoura ali na ponta direita no Vitor Roque, no tornozelo, que ele já vinha de lesão, e agora a notícia é que ele vai operar, e o Palmeiras, né, não tem divulgado grandes informações. Pô, tem pegado isso aí na mídia palmeirense, né, cara? O Palmeiras tá dando uma escondida Eu já tinha reparado que alguns clubes paravam de falar de tempo de recuperação, ou jogava muito pra cima para voltar antes e falar que era top. Exatamente. Eu acho que o Palmeiras, assim, cara, o Lavieri até brincou, né, que o Vitor Roque saiu do cativeiro, né? Verdade. E tal, porque assim, o Palmeiras não divulgava nada da situação do cara. Primeiro, muito estranho. E tal, depois foi divulgando um pouco mais, né? E a situação do Paulinho também, que é muito estranha, ia voltar. Se soma, eu acho que já o palmeirense ele já fica irritado com a situação do Paulinho, sim, porque vai de encontro a uma frase da Leila que foi muito complicada, tipo assim, é foda você declarar uma parada e acontecer no seu clube, e com o Palmeiras, infelizmente, aconteceu, né, cara? O Paulinho veio muito caro, mas veio com uma situação de fratura muito complicada. O apelido do Paulinho é Maré. É o Maré do Verdão agora. Palmeiras e Flamengo eles andam tão juntos que a gente tinha o De La Sus. Aquele joelho de paçoca que é melhor. Mas assim, voltando ao jogo, né, cara, o Jacuipense entrou para bater mesmo, assim, a situação descambava com uma violência, assim, o tempo todo. Eu acho que até talvez o único lance, de fato, polêmico, eu acho que o cara já mereceu um vermelho ali na tesoura do Vitor Roque, não foi o mesmo, né? Sim. Mas no lance que gerou a expulsão mesmo no primeiro tempo, que está sendo o mais polêmico dessa partida, eu vejo o seguinte, se não expulsasse, tudo bem. Expulsando, acho que tudo bem também. Foi um baita de um carrinho violento, pegou em cheio ali, o Lucas Evangelista levantou o pé, então pegou ele no alto, que se tivesse com a perna presa... A cena fica muito feia, mas machuca pouco, cara, né? Mas o potencial de machucar é muito alto. Mas se o pé tá preso... Não, acho que quebrava. E aí era mais um jogador. Então acho que o árbitro, tipo assim, vai acontecer merda. Vou levantar o vermelhão na vez. Eu vou resolver esse problema aqui, senão os caras vão bater o jogo inteiro. Cara, foi isso mesmo. Assim, o sentimento é que ia dar merda, né? Ia dar merda, então o cara teve que controlar. Eu acho, Sequeta, assim, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar. Naquele lance, Brasileirão Série A, aquilo ali é falta de amarelo, mas não é um absurdo pelo que a Jacuipense estava entregando com pouquíssimo tempo de jogo. Então, eu entendo o árbitro expulsar para falar, cara, vou controlar, esses caras estão exagerados, porque assim, o Palmeiras tem muito a perder. Muito a perder. O Vitor Roque é muito a perder. Não, já assim, possivelmente só volta. 2 meses. Possivelmente só pós-Copa. Ou seja, no principal jogo que o Palmeiras tem daqui até a Copa, que é o Flamengo, no Rio, ele não vai estar. Exatamente, e assim, é o cara que faz muita diferença física, ele busca jogo, ele não se esconde, nunca se esconde. É o cara que faz gol em jogo grande, pô, já fez gol no Flamengo, fez gol em todos os clássicos, os Palmeiras jogam em São Paulo. Então, pô, você perdeu um jogador desse num jogo, ele não precisava nem ter jogado, ele só jogou esse jogo porque ele vinha de um tempo de lesão, então assim, era um jogo, teoricamente, que não ia dar problema, mas e assim, e se a gente pensar que é o segundo convocável do Palmeiras que tá, porque ele também se lascou no jogo da seleção do Uruguai, que se não me engano foi contra a Inglaterra, que ele se machucou, e já uma outra baixa importante de titulares do Palmeiras, né? Então, a Copa nem chegou. E a bruxa tá não, e aí você pensa, como é que fica a cabeça de Gustavo Gomes, de Arias, o próprio Maurício, que agora é selecionável no Paraguai. Selecionáveis, pô. E o próprio Flávio, cara, que eu acho que ele tá na prateleira. Flaco está para a seleção da Argentina, assim como Pedro está para a seleção brasileira. Talvez dá para ir. Cara, eu acho mas provavelmente não vai. Não, eu acho que o Flaco vai. Você acha que o Flaco vai? Ele tem sido convocado em todas as últimas aí e teve a lesão de um atacante que era concorrente dele. O atacante, agora não me falha a memória do atacante argentino. Então, assim, pelo menos na imprensa argentina, tratam ele praticamente dentro. E assim, e a gente conhece jogador de futebol. Jogador de futebol é tudo safado. E vai chegando na beirola da Copa do Mundo, tira o pé da dividida, treina fofo. Então, assim, para o Palmeiras chegar com alguns jogadores selecionáveis
meio que desmobilizados, não custa nada. Porque é diferente, olha como é que as coisas são esquisitas, né? O Palmeiras, titulares são convocados. No Flamengo, os reservas são convocados para a seleção brasileira. Né? Porque a gente tem ali o Carrascal, a gente tem o Plata, jogadores que jogam ali nas suas respectivas seleções. Então, para o Palmeiras chegar já sem o Vitor Roque, a gente não sabe a situação do Paulinho, o Piquerez já está fora mesmo, né? O Piquerez não joga aparentemente não. Então foi um baita de um prejuízo o Palmeiras, esse jogo com a Jacuipense, por conta da lesão do Vitor Roque, mas entre mortos e feridos foi um baita de um 3-0. 3-0, e assim, a pessoa lá, o Palmeiras arrumou 2 pênaltis contra a Jacuipense. Pô, mas não foi pênalti aquilo. O cara ia finalizar de frente pro gol, toma uma porrada, o outro toma também na canela. Mas, gente, tem pênalti, que é pênalti. Não tem pênalti, porque, assim, não tem o que fazer. Acho isso aqui, que a galera tem tanta ânsia de confirmar que o seu anseio está certo, que ele vê coisa que não existe. Não, mas aí, tipo assim, vamos falar aqui de Flamengo e Palmeiras, né? Então, a gente tá lá, sei lá, um jogo contra o Bahia, aí o Pedro entra na área driblando e me toma uma bicuda na canela, né? Aí o cara, do fundo do coração dele, falou assim, se fosse contra o meu clube, não era. Eu falei, que isso, meu querido? O cara tomou uma bicuda. A galera perde um pouco da razão na necessidade de estar certo. Eu falei, pô, será que é por aí? Eu prefiro não ser assim, cara. Eu acho que eu tentar ver as coisas como elas são. Então, assim, vamos aproveitar essa seara e já vamos entrar nessa questão arbitragem, né? Como você tem visto. Até porque o Palmeiras já passou. É isso mesmo. Pelo amor de Deus. Aí é aquela história lá do Thiago Neves, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, assim. Perder do Asa, pelo amor de Deus, né? Era o Asa, não, né? O Asa era o CSA. O Asa o Palmeiras perdeu. Mas foi outros tempos. Vocês têm essa. E depois a gente perdeu para o CRB. Vocês têm esse carimbo, né? Só falta do Brasil de vocês. É só falta de ser eliminado pelo próprio CSA. Que aí é bastante gente nas Alagoas. Uma trilha nas Alagoas. Mas, enfim. Então, cara, assim, o meu problema com esse tipo de visão é porque, assim, pô, eu não de fato, não acompanho tanta. Eu passei a acompanhar mais depois do Urupuco, um pouco mais de mídia clubista, né? Então, assim, eu ficava mais na suposta mídia tradicional e muito, assim, eu acompanhava o GE Palmeiras, outras paradas. Podcasts, né? Essas coisas. Os podcasts, assim, de esporte sempre acompanhei e tal. Mas mais na mídia tradicional mesmo. Pouca coisa dessa mídia clubista. Que foi o que a gente cresceu vendo, né, cara? Comecei a acompanhar. E assim, tem me incomodado profundamente aquela parada que não é todo mundo não, tá, gente? Mas assim, de uma parte até da mídia palmeirense mesmo, de assim, se o lance é a favor do Flamengo, o juiz roubou. Assim, claramente não era para ser. E se for, tipo assim, o mesmo lance a favor do Palmeiras, o juiz está certo, sabe? E isso tem me incomodado profundamente. E na mídia flamenguista faz igualzinho. Igualzinho. Agora, quando isso vai para o jornalismo esportivo mesmo, né, para a suposta mídia tradicional, aí me incomoda muito. Me incomoda bem. Então, quando eu vejo assim, jornalistas utilizando termos, e aí já me incomoda um pouco mais. Quando é utilizado assim, de uma maneira a tentar apontar alguma coisa, um esquema de favorecimento. Aí já me incomoda mais. E eu vejo muito isso, assim, tem acontecido cada vez mais, porque, na minha visão, tá? Posso até estar errado, mas muitos desses jornalistas também encontraram, principalmente no YouTube, as suas torcidas, né? Os jornalistas agora, quase todo mundo sabe para quem as pessoas torcem, né? As torcidas também entendem como fonte de renda. Exatamente. Então, assim, jornalistas que são palmeirenses, jornalistas que são vascaínos, jornalistas que são flamenguistas, e tem ali um canal que fala muito mais com a torcida do clube que torce, porque é aquilo que também gera uma grana ali para eles. Em algum momento, mesmo esses caras sendo isentos, sendo bons jornalistas, tá, gente? Tem muitos bons jornalistas aí, mas em algum momento esses caras passam do ponto para defender esses clubes, porque sabe que tem uma base ali de torcedores que gostam de ouvir isso. E aí tem acontecido cada vez mais de jornalistas entrar numa seara que eu acho que eles deveriam estar fora. A gente quando desenhou o Uruporco, assim, nosso objetivo era fazer a resenha, né? Mas quem já está aqui, o Uruporco está com 1 ano e pouquinho, né? Que a gente está aí na pista do YouTube. Você pode voltar em todos os vídeos, você nunca vai achar um bate-boca só porque sim. Na verdade, não é bate-boca porque, primeiro, que não é da nossa característica
E a gente falou, porra, cara, eu vou atravessar a cidade, vou na casa do Sequeto, o Sequeto vai vir aqui em casa pra gente bater boca, não faz muito sentido na minha... Nunca foi a intenção. Na minha cabeça. Só que isso dá like, né? Isso dá visualização. Se vocês olharem no YouTube a quantidade de gente que coloca a câmera na frente do sofá, aí sai um gol, tipo assim, tá lá um Palmeiras e Ponte Preta, Paulistão. Ponte Preta faz um gol ali de falta, nossa, parece um apocalipse pro cara. Por quê? Porque o cara sabe que se ele gritar, falar palavrão, essas coisas vai aparecer. Só que esse cara, ele é um torcedor. Ele não tem responsabilidade com informação, com checagem de fonte, com decoro do cargo, vamos dizer, alguma coisa assim. E a gente cresceu assistindo bancada da Globo, bancada da Band, bancada da Rede Cultura. A galera que compõe o poste de bola hoje, eles estão na pista há muito tempo, menos o Lavieri, porque ele é mais jovem, né? Mais jovem que a maioria, mas assim, de Trajano a Tirone ali, todo mundo já tem muito tempo de pista, né? Então, assim, quando a gente vê jornalistas com esses nomes, não só a galera do UOL, não, tipo, assim, tem muitos outros aí que estão na pista hoje, assumindo o papel de torcedor, gera incômodo sim, porque a gente viu esses caras fazendo jornalismo de alta qualidade, trazendo e ainda fazem, eles conseguem, só que assim, grana, cara, grana é foda. A gente tá aqui no YouTube, a gente também gostaria, né? A gente ainda não conseguiu monetizar o canal, a gente vai chegar lá, mas vai ser nestes formatos aqui que vocês estão vendo. O Grupo Porco não vai assumir a postura de virar aquele canal de palavrão, aquele canal de rage, não é a nossa cara. A gente, do nosso jeito ali, com os recursos que a gente tem, a gente ainda gosta de fazer uma piada, falar um fiado ali nos vídeos curtos e tal, mas ver jornalista grande, com responsabilidade, que dá furo de notícia, que a galera procura o cara para se informar, assumindo posturas assim, a gente fala, pô, cara, será que por aí? Não sei se eu tô satisfeito com isso. Então, assim, se você vê algum de nós indignado, pode saber que é real. É de verdade, é real. É verdade. Não vai ser nada forçado, né? Nunca foi e né, se acontecer é porque é real. Mas é isso, cara. Então me incomoda muito o torcedor falar o que deve falar e tudo mais. E aí a gente chega, acho que na polêmica no assunto da semana. Da semana, né? Que é o termo arrasca-pênalti. A gente não debateu isso, eu e o Clebinho ainda, a gente vamos debater isso aqui agora, né? Mas a gente trocou uma mínima ideia logo quando rolou o termo ali, né? E o Clebinho estava um pouco mais indignado com relação a isso, e eu tô achando normal, assim, de certa forma, o termo. Me incomoda o seguinte, porque eu acho que na hora que o pessoal fica falando do Lavieri, mas o termo saiu do Tirone. Lá no poste de bola, o Lavieri falou pênalti a la Arrascaeta, e aí o Tirone batizou para Arrascaeta, inclusive uma enxurrada de críticas a ele por conta disso. Aí eu já acho que é um pouco pesado. E assim, como assim, não é só o Arrascaeta que sofre pênalti assim e tudo. E de fato não é, pô. Não. É um pênalti que se marca aí. Na América do Sul é comuníssimo o cavador de pênalti, né? E assim, aqui no Brasil, porque na Libertadores esse tipo de pênalti acontece, mas acontece menos. Né? Por exemplo, no jogo do Palmeiras eu mesmo falei, aconteceu, no Sporting Cristal foi um pênalti desse. Sim. O Arthur sentiu um toque na perna e se jogou. E o juiz marcou pênalti. Mas no Brasil, meu irmão, um monte de jogador sofre esse tipo de pênalti. Então, realmente, você estigmatizar só ele, realmente não. Não faz muito sentido. Então, mas assim, mano, a partir do momento que esse tema apareceu, o torcedor, cara... É dele. Ele vai zoar, cara. Então, assim, à medida que o flamenguista foi reagir, eu acho que o torcedor flamenguista reagir também, normal. O cara é torcedor e tal. Mas jornalista flamenguista ficar reagindo a isso, cara, nada a ver também, sabe? Deixa o tempo pro torcedor, o torcedor se vira com ele, se gosta, se não gosta, joga pra frente, joga pra trás, se termina. E, depois, quando a Arrascaeta sofrer um pênalti, fizer um gol contra o Palmeiras, por exemplo, pode acontecer, vai aparecer o selo Arrasca-pênalti lá na figurinha, cara, vai virar zoação de novo, de volta. E era isso que eu queria falar. Eu acho que tem duas abordagens aqui que eu gostaria de trazer. Primeiro, que há algumas coisas que o flamenguista médio é espírito de porco, né? Não sei se o termo é correto, mas até porque é um palmeirense. Porco! Aí, que é o seguinte, cai na zoação. Algumas coisas foram ditas no decorrer do ano que virou marketing, né? Então, assim, como o Flamengo e o Palmeiras ficou muito em evidência, e a oportunidade que a Leila tem, a Leila ataca o Flamengo, e o BAP devolve e tal. Então a Leila usou, acho que foi o terraplanista do ano passado, né? Na discussão da Libra ali, né? Se não foi do início do ano. Ela utilizou o termo terraplanista
e aí utilizou-se para debochar do Flamengo, que flamenguistas giram em torno. Só que a Leila fez exatamente, num primeiro momento deu super certo, porque utilizou-se isso para diminuir o que é o torcedor do Flamengo. Na verdade, quando ela fala muito pro BAP, né? É muito direcionado pro BAP, né? Mas torcedor, e vai adaptar para quem ele achar necessário. Então, a torcida do Flamengo hoje, se você entrar em perfis de muitos flamenguistas lá no Instagram, por exemplo, vai estar lá, terraflanista, ou seja, o cara pegou uma zoeira e assumiu para ele. De forma institucional, a Leila chamou o Flamengo de Real Madrid da Shopee, né? Porque o BAP, em algum momento, não lembro se foi o Landim, falou que o Flamengo gostaria de ser o Real Madrid das Américas, por ter muitas Libertadores, esse tipo de coisa. E aí a Leila falou, Real Madrid da Shopee. Aí o Flamengo lançou uma camisa lá com as estrelinhas e tal, e parece que a tiragem foi boa, assim, de venda. O Arrasca-Pênalti, provavelmente, feito aquele momento inicial de ficar puto, ele vai cair no gosto do flamenguista. Inclusive, né? Vários verbos já foram... Arrasca-pênalti não é um verbo, né? Mas assim, vários termos já foram utilizados. Então, por exemplo, quando um time aqui no Brasil está mal das pernas financeiramente, o que fala? Cruzeirar, né? Vou cruzeirar. Então, para nós, canal de torcedor, cara, suave, sabe? Eu fiquei muito incomodado. Eu tava vendo o posto de bola na hora que eu me atentei na hora que o Lavieri falou. Acho que por isso que eu associei muito ao que foi o termo do Lavieri, mas depois eu vi, não, foi o Tirone que trouxe, né? Eu fiquei assim, cara, qual foi o meu sentimento na hora? Mastigando aqui, eu falei, velho, olha só. O Flamengo já tem essa pecha, né, de time favorecido pela arbitragem. Quando você cria o arrasca-pênalti com a pressão que dirigentes fazem em arbitragens pré-jogo, principalmente em jogo grande, tipo Flamengo e Palmeiras, o árbitro entra pressionado. O árbitro não é um ser totalmente frio, um árbitro isso. Então, assim, o Arrascaeta, que é um cara que frequentemente entra na área com a bola dominando, ele passa em velocidade, ele é muito tocado. Um pênalti, a gente tem VAR, ok. Mas, assim, eu fico com aquele medo de, assim, do árbitro ficar com esse negócio internalizado, pressão, e pênaltis Flamengo, pênaltis possíveis, pênaltis que são pênaltis, não serem marcados por conta de pressão, por conta de um termo que saiu de onde não deveria ter saído. Isso que me pega, tá ligado? Mas hoje, passada aí acho que uma semana, né? Né? Acho que foi sexta passada ou foi segunda? Não lembro qual dia. Acho que foi sexta passada. Acho que foi sexta passada. Agora, pra mim, já tá mais ok, assim. Eu acho que não vai ser tanto assim por ter VAR. Mas é a opinião do torcedor, que é o torcedor do Flamengo. Cara, assim, o que eu penso essa pressão na arbitragem depende de termo. Então, por exemplo, o próprio Vitor Roque, cara, o pessoal fica assim, inclusive, e por isso que eu acho que é meio ruim esse negócio, os caras foram buscar um levantamento que o Vitor Roque é o cara que mais sofreu pênaltis no futebol mundial desde que ele virou profissional. No X período, né? E tal, assim. Mas, por exemplo, no ano passado, a Arrascaeta sofreu mais pênaltis que o Vitor Roque. Mas até o Vitor Roque ele tem uma pecha de se jogar muito maior do que tem o próprio Arrascaeta. Só não deram nome, não deram. Aí os caras tentaram inventar o penaltigrinho. Não vai pegar. Não vai pegar, porque o Arrasca-pênalti já pegou. Porque não foi natural. Exatamente, já foi uma outra onda. Não foi natural. Então, assim, cara, ele já tem essa pecha. E a gente sabe que a pressão funciona. Eu não estou dizendo que há um esquema, tá? Mas, por exemplo, ano passado o Flamengo pressionou bastante a arbitragem ali. O Boto veio a público, o Felipe Luiz falou, o BAP falou, enfim. E teve aquele pênalti, que pra mim até hoje é muito claro, do Jorginho Gustavo Gomes, que o juiz não deu. Sim. Eu não vou falar que aquilo ali foi... O juiz errou. Aquele pré-jogo foi muito pressão, né? Foi muita pressão. Eu passei pelo Rio no dia anterior, quando a torcida do Flamengo fez lá o protesto, CBF Verde. Os influenciadores do Flamengo, o Flamengo tem muito influenciador grande, né? Grandão, de 1 milhão de seguidores. Então, assim, muita gente foi pra cima daquilo ali e tal, e virou um movimento da torcida do Flamengo mesmo, né? Não ia ser na mão grande, uma parada assim. Então, cara, essas paradas, lógico que influenciam. E os dirigentes de Palmeiras e Flamengo e de vários clubes sabem disso. Porque todo clube que pressiona a arbitragem, ele pressiona não por aquele jogo que já aconteceu, ele pressiona pro próximo. Que vai vir. E às vezes o time dele não tá nem envolvido. Então, mas ele já pressiona. Então, por exemplo, quando não tem a ver com a arbitragem, mas quando mudou o jogo lá, Flamengo e Fluminense de dia, e que o Fluminense aceitou, tá? Claro, bem claro isso. Claro. O Palmeiras vai lá e se posiciona. Mas por que o Palmeiras se posicionou? O Palmeiras tem nada a ver com aquilo. Mas futuramente, quando o Palmeiras fizer um pedido, se a CBF não aceitar, ele vai utilizar essa cartada. Vai utilizar. Vai jogar na rede social e vai pressionar. E essa vai ser a característica. E é mó pai, né, velho? Nossa, você é mó pai, né? Eu, particularmente, fico perturbado. Eu não gostei da nota do Palmeiras.
apesar de entender que vai ser isso aí. O jogo é esse, né? Jogar o jogo. Até o Mauro César, há um tempo, falou assim, pô, por que o Boto está fazendo isso? Ele ia fazer isso se ele estivesse na Premier League ou no Campeonato Português? Não, mas aqui ele já entendeu como é que é o jogo, então ele faz isso. Então, o dirigente vai fazer, cara, assim, o torcedor, ele pode ou não comprar. Eu, particularmente, não gosto de muitas posturas da Leila. Não gostei do Real Madrid da Shopee, não achei interessante ela falar aquilo, não acho interessante todo momento ela dar uma porrada no Flamengo. Precisa ser, ela busca o enfrentamento o tempo todo, né? E o que isso interessa ao Palmeiras? Não seria muito mais interessante para Palmeiras e Flamengo? Pô, hoje são os clubes mais fortes do Brasil, sentar e fazer a Libra da Serra? Pô, caralho, sim. Era isso, sabe? Era isso. A parada que... São dois dirigentes muito indigestos, né? O BAP é muito nojentão, assim. Eu não... O cara do BAP nunca me fez nada, né? Me deu título, inclusive. Nunca me fez nada, mas assim, eu vejo uma figura antipática. O BAP é antipático. E a Leila, ela procura conflito. Então, assim, são dois presidentes e falam, pai, vocês estão com o maior poder do futebol brasileiro na mão, vocês são chatos pra caralho, tá ligado? Por que vocês não resolvem algumas coisas? Então, tipo assim, e aí vai aparecendo, não sei se você viu, algumas mídias, eu vi mais de mídia palmeirense, tá? Porque, assim, muitos palmeirenses insatisfeitos com a gestão da Leila, principalmente por conta da gestão do futebol, falam que é o seguinte, a Leila usa o Palmeiras para se promover. Tem gente que fala isso. Porque ela tem dois objetivos, que para eles, assim, eles falam assim, não, objetivos claros, que não são claros, que eles falam assim, ó, ela quer ser a primeira mulher presidente da CBF, ou ela vai assumir o Vasco. Tem essa também. Entendeu? Ela vai assumir o Vasco e tal. É por isso que ela ataca tanto o Flamengo. Eu falei, gente, mas aí você quer ser presidente da CBF atacando o Flamengo, que é um time importante para a CBF. Então, não faz muito sentido. Então, os caras levantam essa teoria muito, muito maluca que põe um casamento de nada. Assim, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de postura, né? Eu reprovo e tudo mais. Sei que tem torcedor que vai gostar muito, zoou ali e tal. Mas assim, o torcedor tem esse direito. Acho que pode. Agora o dirigente tem que se comportar como dirigente, o jornalista como jornalista e o torcedor como torcedor. Aí ele pode ser racional, pode não ser totalmente clubista. Não sendo violento, pode ser, né, cara? Exatamente. É isso aí. Então, particularmente, assim, você vê que o problema é muito amplo, né, cara? O vídeo já estendeu aqui. Se a gente quisesse continuar falando, a gente continua. Para muitos nós vamos parar por aqui, senão vai ter 2 horas de vídeo e a gente não vai chegar à conclusão. Eu só queria trazer, assim, o incômodo mesmo, cara, que tá me trazendo. O meu incômodo não é com o termo. Para mim, o termo é bacana, assim, pro torcedor zoar, pô, perfeito, inclusive. Agora, jornalista, cara, tem que esquecer esse termo, né? Nem para atacar e nem para defender também. Deixa o torcedor se ele vai usar ou não, porque aí o torcedor sabe o que faz com essa informação aí. É isso. Então, Saquetinho, vamos fechar o Ouro Porco sexta. É isso, rapaziada, vídeo longo para fazer vocês refletirem. Então curtam o Ouro Porco aqui o vídeo, vê o vídeo até o final, dá o like. E a gente quer saber aqui o comentário de vocês sobre a arbitragem. O que vocês têm achado desses movimentos que a arbitragem tem passado aqui no Brasil? Se te agrada, se te desagrada, se você acha que tem esquema, se acha que não tem esquema. A gente quer conversar com vocês no comentário. Então deixa, porque é muito importante pra gente. Curtam o final de semana de vocês. Tem rodada do Brasileirão nessa aqui? Opa, tem. Flamengo e Galo, Palmeiras e... Cara, não vi a rodada do final de semana, você acredita? Essa semana tá uma loucura pra gente aqui. Mas tem rodada, vai ter vídeo do Porco. Eu tô tentando fazer os videozinhos no domingo de noite pra gente sempre ter um pós-rodada ali rapidinho pra gente. Mas o Ouro Porco sexta tá garantido. Novo vídeo do Ouro Porco vai ter sempre pra vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui e valeu!